Olá, tudo bem? Então, hoje de manhã em um atendimento, a gente estava conversando sobre que passo tomar diante de uma questão muito importante para a cliente que eu estava atendendo. E eu comentei com ela sobre duas opções. Ela vem de um período de muito cansaço, de muito desgaste físico, mental, inclusive. E aí eu coloquei para ela a seguinte pergunta: o que você prefere? Que a gente comece olhando para o obstáculo ou que a gente comece olhando para o propósito? E ela pensou e disse: para o propósito. E eu achei muito boa a resposta dela, porque é justamente a linha de pensamento que eu tenho. Quando a gente começa diante de uma situação em que a gente quer mudança, a gente quer transformação, a gente precisa dela, se a gente focar no obstáculo em si, nós vamos nos sentir ainda mais cansados. Por que isso? Porque a gente já está num ponto de limite de esgotamento. Em geral, quando a gente procura um auxílio, geralmente nós viemos em busca do auxílio quando nós nos encontramos desgastados, cansados. Muitos de nós optam por esse caminho, acabam deixando as coisas chegarem num ponto mais dramático para buscar ajuda. Ou às vezes até a gente busca ajuda, mas do ponto de mudança ele parece que se torna urgente mesmo no momento em que aquilo fica difícil pra gente. Isso não é sempre, não é uma regra sem exceções, mas geralmente é o que acontece. E quando a gente tá assim, é muito difícil que a gente consiga ter forças e ter disposição para lidar com os obstáculos. Então, qual o caminho? E esse é um ponto que eu acho extremamente relevante para a gente poder dar conta de qualquer problema que se põe diante de nós ao longo da nossa vida. Quando o sentido e o propósito são encontrados, eles fazem com que se torne mais fácil a trajetória de enfrentamento diante das dificuldades. Quando a gente está diante de uma dificuldade e o propósito não está claro, não está nítido, então fica mais difícil olhar para o obstáculo. Por isso, vamos supor que a escolha dela fosse ir em direção ao obstáculo. O que acontece? Provavelmente ela vai chegar diante do obstáculo com muito pouca força, com muito pouca disposição e motivação para lidar com ele. E muitas vezes chegar diante dele vai deixá-la ainda mais desmotivada. Em contrapartida, se a gente opta por ir na direção do propósito, do sentido, daquilo que nos move, o que acontece? Quando a gente chega diante do obstáculo, nós temos motivação, mais força e mais energia para lidar com a questão, com o problema, com esse tal obstáculo que se colocou diante de nós, tornando isso muito mais fácil de conseguir, até mesmo pela nossa própria disposição energética, pois a gente já está sendo abastecido pela força do sentido, pela força do propósito. E o que é essa força de sentido, essa força de propósito? Vamos pegar situações corriqueiras do nosso dia e imaginar o sentido por trás delas e o propósito por trás delas. Quando a gente tem um propósito maior que nos move o nosso coração, move nossa alma, parece que a gente tem mais energia para ir adiante. Vamos pensar no sentido de carreira, de trabalho. Se você tem um trabalho que está altamente alinhado com a sua alma, com o seu coração, com aquilo que te toca profundamente, é muito mais fácil executar o trabalho mesmo quando você estiver um pouco cansado. Vai encontrar energia e disposição para ir além. Agora, se esse propósito, se esse trabalho não estiver linkado a um propósito, a um sentido maior, a tendência é que vai ser muito mais difícil que você se engaje nele. Vamos supor que você tenha um trabalho que o principal sentido desse trabalho esteja muito distante daquilo que vibra dentro de você. Então, provavelmente, os esforços que vão ser pedidos dentro desse trabalho serão muito mais pesados do que os esforços que seriam pedidos caso você estivesse alinhado interiormente à sua essência. Fica claro esse caminho que a gente está construindo aqui? Então, para qualquer coisa que você estiver atravessando na sua vida,
Se o sentido e o propósito por trás dessa coisa estiver alinhado com você, se existir um propósito e um sentido maior, vai ser muito mais fácil se engajar na solução, na concretização, no que quer que seja. Então, na minha opinião, uma das coisas mais importantes da nossa existência é que a gente possa estar conectado com o propósito maior das nossas ações, dos nossos movimentos, das nossas buscas. Quando essas buscas estão alinhadas com esse propósito, elas se tornam muito mais simples para nós.